Fala galera do canal Elite Oculta. Antes de começar o vídeo, galera, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no meu novo canal, Fael Portinari. O link tá aqui na descrição. O último vídeo que eu lancei aqui foi treinamento The Walking Dead com a iSoft para o apocalipse zumbi. E o vídeo tá muito insano. Então, confiram um trecho do vídeo. 1, 2, 3 e vai! Caralho, acabou! Então você que é fã do canal Elite Oculta, não se esqueça de vir aqui no canal Fael Portinari, assistir o último vídeo, se inscrever e deixar o like, porque toda semana vai estar saindo vídeo aqui no canal. E agora, vamos para o vídeo. Fala galera do canal Elite Oculta, eu sou o Fael Portinari e hoje estou aqui com a 7ª parte do relato Conversando com o Diabo. Então, sem mais delongas, vamos para o relato. Mas por que então deu tudo errado? Porque subestimamos a influência terrível do ódio, do medo e da ignorância. Verdade? Sim, o cristianismo original evangélico, nos textos cujos maiores sobreviventes foram Mateus, Lucas, Marcos e João, estava contido o fundamento de toda essa nova e espetacular corrente que nem poderia ser chamada de religião. Ela liberava o pensamento, mas ao mesmo tempo reforçava a necessidade da intuição, falava na integração das naturezas opostas humanas, na revalorização do elemento feminino, e não só através das mulheres, mas também da própria feminilidade masculina. Pelo despertar e reforço da compaixão, humildade e benevolência. Chamava pela liberdade em todos os níveis e por isso conquistou escravos, mulheres e pobres, mas sem desprezar os ricos e poderosos que sentissem necessidade de algo superior. Era a mais perfeita mensagem integrativa até então e como tal, poderosamente envolvente e sedutora. Capaz de despertar nos povos os mais nobres sentimentos. O próprio povo romano conheceu isso de maneira radical, ao ficar impressionado com a atitude serena e firme dos cristãos em frente à morte, em frente aos leões. Era algo que despertava incrível força interior no ser humano e por isso acabou por se dizimar amplamente. Prevendo o inevitável, Roma não teve outro remédio a não se render a essa nova onda. Mas é claro que não poderia deixá-la destruir a sua estrutura de dominação e imperialismo. E por isso tiveram uma ideia no mínimo maligna. O Evangelho desperta os mais elevados valores no ser humano e prega uma total abstinência da violência e da dominação sobre o próximo. Mas como poderia um império ser mantido com uma filosofia destas? Com que argumento moveriam seus exércitos e empunhariam a força? Como continuar escravizando, pilhando, subjugando se a doutrina maior lhes dizia exatamente que era isso que não deveria fazer? A solução foi evidentemente a manipulação. E para isso contaram com toda uma estrutura para filtrar o evangelho e dele extrair aquilo que lhes seria benéfico, eliminando o que poderia lhes prejudicar. E assim sendo, ficaram de fora 95% dos escritos dos evangelistas, que foram considerados apócrifos. E para piorar, corromperam os dois maiores traidores do cristianismo original, Pedro e Paulo. Esses dois tiveram o cuidado de extrair o pior do cristianismo, ainda que mais por ignorância do que por má intenção. E se você observar no Novo Testamento, verá que praticamente todas as passagens que pregam uma atitude radical contra outras culturas e outras doutrinas que usam constantemente a ameaça,
ou induzem a criação de uma instituição religiosa dominadora são trazidas por esses dois pseudo-evangelistas, distorcendo a ideia original do cristianismo e transformando definitivamente numa religião. Não é difícil reparar a diferença de conteúdo dos textos redigidos por Marcos, Mateus, João, Lucas e até Tiago, com os desses dois deturpadores, principalmente Pedro, a pedra fundamental da igreja. Os primeiros enfatizam fortemente o amor e a compaixão, e os últimos enfatizam a pressão psicológica e a dominação. E nem preciso citar versículos. Pegue o evangelho agora e leia algumas passagens quaisquer, comparando-as, e verá isso quase que imediatamente. E não parou por aí. Na verdade, nem sequer começou, pois esses dois já estavam distorcendo a ideia original, mesmo antes de se envolverem com os dirigentes de Roma. E para prosseguir com a sua intenção deliberada de utilizar o evangelho não como forma de libertação, mas sim como mais uma de dominação. Os romanos perceberam que mesmo as passagens mais propensas a uma indução do uso de força no evangelho ainda eram pouco para justificar um novo sistema de opressão. Continuava a dúvida. Tinha uma forma de seduzir os povos com o evangelho, atraindo-os pelo amor, mas como doutrinariam os que simplesmente se recusassem, os que contestassem, tivessem outras ideias, ou mesmo aqueles que sentissem que ocorria alguma coisa errada com essa forma de conduzir as coisas? Tiveram então uma ideia brilhante, e ao mesmo tempo aparentemente absurda. E a forma como conseguiram fazê-la funcionar chega a ser macabra. Se aproveitaram da tênue relação entre a nova doutrina cristã e a velha doutrina judaica, e conseguiram, através de muita força e opressão, fundi-las numa só religião, criando sem dúvida o livro sagrado mais confuso e antagônico de toda a história da humanidade. Por um lado, tinha o cálice da vida na doutrina evangélica, simbolizado inclusive pela última ceia, e com isso seduziriam e acalmariam os povos, mas por outro lado tinham a espada da velha religião dos hebreus para punir com a força aqueles que não se submetessem, sob a constante ameaça da ira de Deus e da danação eterna. Tinham então uma religião que ora se baseava no amor e ora no terror, e se a evidente contradição fosse percebida, bastaria lançar mão de algumas obscuridades em ambas as doutrinas, como dizer que Jesus veio não para abolir a lei dos judaicos, que era o que dava a entender, mas sim para aperfeiçoá-las e torná-las melhores, e o que, com uma pequena alteração, ficou como cumpri-las e glorificá-las. Assim como tiveram o cuidado de ressaltar tudo o que pudesse dar a entender que Jesus seria de fato o novo profeta dos judeus, forçando então uma relação entre as duas religiões. Mas me responda, se é assim, por que os próprios judeus não o aceitaram? E por que tiveram que alterar tantas partes do livro original judaico? Tanto de um quanto de outro, eliminaram tudo que pudesse deixar aquela farsa evidente demais, e fizeram uma confusão capaz de iludir até os mais inteligentes, que seriam ressaltados no mínimo pela dúvida. E para eliminar qualquer foco de resistência, conseguiram praticamente banir o raciocínio e substituí-lo pela fé, o que resultou na decadência da filosofia. Caçaram sistematicamente qualquer outra informação a respeito do cristianismo, como por exemplo os evangelhos gnósticos, destruindo-os impiedosamente. Através da palavra de Pedro, que contra todos os outros evangelistas de verdade, reiterou a submissão feminina, reduziram toda e qualquer forma de religião antiga,
baseada no culto à vida e às deidades femininas e maternas, em nada mais que cultos obscuros que mais tarde foram difamados com o nome de bruxaria. As muitas líderes femininas do movimento cristão foram sufocadas, assim como qualquer enfoque mais elaborado a respeito da valorização do amor, perdão, compaixão, etc. E assim, na maior esperança da humanidade, o cristianismo foi convertido na maior desgraça, e o amor em Cristo pelo cálice da vida passou a ser a ira de Deus pela espada da morte. Eu não consigo imaginar nada pior. Religiões. Eu passei uns 3 minutos remoendo tudo aquilo sem dizer uma palavra. Até que... Bem, o que eu posso dizer? Você sabe disso, sempre soube. Mas nunca pensei dessa forma. E quanto às outras religiões? Você se referiu ao islamismo e ao judaísmo, que estão diretamente envolvidos nessa questão. E quanto a eles? O judaísmo não passa de uma mistura de crenças hebraicas, inclusive com muitas influências babilônicas, primitivas, baseadas no modelo comum daquela época, de deuses guerreiros que disparavam raios e arrastavam cidades inteiras em benefício dos seus seguidores. Mais tarde, com a aparição de Moisés, na realidade, um egípcio autêntico, como disse Freud, ele foi melhor organizado e reestruturado principalmente em torno do Decálogo. De fato, houve uma pequena intervenção dele, em favor de Moisés, que era um sujeito excepcional, incrivelmente inteligente e com muitas habilidades parapsíquicas ainda latentes. Mas foi no final das contas um tremendo erro. E isso eu sempre disse. Mas ele fez mesmo todas aquelas coisas? Nada. Foram acontecimentos normais, tais como pragas e fenômenos atmosféricos que por um acaso e uma mãozinha dele coincidiram numa sucessão temporal bem maior do que os judeus costumavam dizer. A transformação do rio em sangue foi nada mais que uma ilusão de ótica, e a morte dos primogênitos praticamente uma balela. De fato, Moisés previu a morte do filho de Faraó, vítima de uma virose comum, assim como coincidentemente de alguns outros sacerdotes egípcios, e foram na verdade apenas alguns. A travessia do Mar Vermelho é um fenômeno natural que acontece com frequência até hoje, quando uma parte da areia emerge devido aos movimentos hidrodinâmicos, e os egípcios chegaram dias depois dos hebreus as terem atravessado, e eles sequer tentaram. Todos esses feitos foram posteriormente exagerados e transformados em lendas para embasar a supremacia desse povo que até hoje tem fortíssima influência no mundo. Bem, aliás, você aniquilou qualquer possibilidade desse diálogo via ser um filme de Hollywood. Bem, e quanto ao islamismo? Depois do desastre do cristianismo, nós simplesmente desistimos. Isso mesmo, demos um tempo. Deixamos a coisa correr com ainda menor interferência direta, mas alguns de nós sempre acabam se envolvendo. De fato, um daqueles que poderiam chamar de anjos entrou mesmo em contato com Maomé, revelando-lhe uma série de instruções que ficaram no Alcorão. Bem, galera, essa é a parte 7 do relato Conversando com o Diabo. Lembrando que hoje às 20 horas tem vídeo aqui no Elite Oculta e amanhã ao meio-dia eu trago a parte 8 deste relato, que deve dar mais umas 5, 6 partes aí e chegamos ao final. Bem, não esqueça de me seguir no Instagram, fael.portinari, e confiram, por favor, o meu novo canal, Fael Portinari. O link está aqui na descrição desse vídeo. Boa noite.